Deixa eu adivinhar exatamente como que é a sua rotina. O cenário é clássico. Você abre o YouTube, clica naquele vídeo com uma promessa incrível sobre como aprender mais rápido. Você assiste ele até o final e pensa, uau, genial, agora minha vida vai mudar. Você fecha o vídeo cheio de motivação, senta para estudar e 20 minutos depois você acorda de um transe e percebe que está assistindo um tutorial de como construir uma cabana com madeira de demolição no meio de uma floresta na Noruega. O que que aconteceu ali? O seu cérebro estava empolgado, sim, mas ele não estava pronto. E é exatamente por isso que você esquece quase tudo que tenta aprender. E o pior é que você sente que perdeu o foco com a mesma velocidade de um peixinho dourado. Eu preciso te dizer uma coisa logo de cara, para tirar esse peso das suas costas. Não é porque você é burro, não tem nada de errado com a sua inteligência. O problema é que seu cérebro está sobrecarregado, mal treinado e, sendo bem honesto, completamente dopado de estímulos inúteis. Mas fica tranquilo, se você ficar comigo até o final, hoje eu vou te mostrar o caminho para virar essa chave. Eu vou te ensinar como você pode aprender qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, 10 vezes mais rápido. E não é mágica, é neurociência. Vamos entender de uma vez por todas por que o seu cérebro parece uma peneira que não retém nada. E como hackear o nosso ciclo natural de atenção para sermos brutalmente mais organizados e produtivos. E sem enrolação, vamos direto ao ponto que interessa. O primeiro passo é aceitar uma verdade dura. O cérebro humano não foi projetado para aprender do jeito que você está tentando forçar ele a aprender. Vamos ser sinceros aqui? Ninguém, absolutamente ninguém aprende de verdade assistindo um vídeo na velocidade 2x ou enquanto responde o grupo da família no WhatsApp. E ainda mantém uma aba do TikTok aberta no segundo monitor. Você pode até achar que está estudando, mas não tá. Você está apenas consumindo entretenimento e esquecendo tudo em 10 minutos depois. E o pior de tudo é que o seu cérebro acredita nessa mentira. Ele acha que está ocupado e que está sendo produtivo. Mas ocupação não é produtividade. O seu cérebro não é multitarefa, ele é monothread. Sabe aquele computador da Lan House lá em 2006, aquele PC bege que travava só de você tentar abrir o MSN e tocava uma música no Windows Media Player junto? Então, esse é o seu cérebro tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ele faz uma coisa por vez, e se você forçar a barra, ele faz tudo mal feito. A atenção é um recurso biológico escasso. Cada vez que você fragmenta sua atenção entre múltiplas tarefas, você não está sendo ágil, você está sendo ineficiente. Você está sabotando ativamente a consolidação da sua memória. Basicamente, a informação entra pelo ouvido e sai pelo outro sem nem encontrar um lugar para pousar. Isso tem um nome científico, chama carga cognitiva. É um conceito fundamental da psicologia que explica algo simples. Quanto mais estímulos simultâneos seu cérebro recebe, mais perto do colapso ele fica. Tentando aprender algo complexo enquanto checa notificações é como tentar carregar 8 sacolas pesadas de mercado usando só o mindinho. Vai dar errado. A teoria da carga cognitiva, desenvolvida por John Sweller, nos mostra que a nossa memória de trabalho, aquela memória RAM que a gente usa para processar informações novas, tem uma capacidade ridícula de tão limitada. É como um HD antigão de 2 GB tentando rodar um jogo moderno de 80. Quando você entope esse HD com multitarefa, o sistema ele não fica lento, ele trava. É daí que vem aquela sensação de, caraca, eu li isso ontem, eu entendi na hora, mas hoje não lembro nada, nem o título. Então entenda, não é a sua memória que é ruim, é o seu ambiente de estudo que tá uma bagunça completa. E a ciência prova isso. Os pesquisadores da Universidade de Stanford fizeram estudos que mostram que pessoas que se autodenominam multitarefas têm, na verdade, um desempenho cognitivo inferior. Elas têm menos foco, menos atenção de informação e uma dificuldade imensa em filtrar distrações irrelevantes. Tipo aquele barulho de obra do vizinho, sabe? Ou essa moto que acabou de passar aqui na rua. Sério, isso tira do sério. Traduzindo para o português, claro. Quanto mais você tenta fazer tudo ao mesmo tempo, menos você aprende de verdade. O que isso significa na prática para você hoje? Significa que não adianta gastar dinheiro naquele curso caro, maratonar as videoaulas na velocidade 2x, com o celular na mão e o grupo da resenha bombando. Você tá só criando uma ilusão de incompetência, cansando a sua mente e plantando a semente da culpa que você vai sentir amanhã, por não lembrar de nada. Então, antes sequer de pensar em abrir o YouTube de novo ou pegar um livro novo, faça um favor pro seu eu do futuro. Feche as abas, silencie o celular, jogue ele em outro cômodo se precisar. Escolha uma única coisa pra fazer com atenção plena. Parece chato, eu sei. Parece lento? Provavelmente. Mas é mais eficaz? Certeza absoluta. O seu cérebro não foi feito para ser uma rave de estímulos 24 horas por dia. Às vezes, só o silêncio e o foco absoluto são exatamente o que ele precisa para que a mágica do aprendizado aconteça. Agora que já limpamos o terreno, entendemos o que não fazer, vamos para a verdadeira fórmula do aprendizado real. E segura aí, porque logo depois disso eu vou revelar 3 técnicas
práticas que eu uso para acelerar meu aprendizado em 10 vezes. Segundo a neurociência, existem 3 etapas fundamentais para o aprendizado ocorrer. Não 2, não uma. 3. Presta atenção. A primeira é a codificação. É quando o seu cérebro recebe essa informação. É o momento da aula, da leitura. A segunda é o armazenamento. É quando o cérebro organiza essa informação como se estivesse salvando o arquivo numa pastinha chamada importante, não apagar. E a terceira, e é aqui que está o segredo, é a recuperação. É quando você consegue acessar essa informação na hora que precisa, na prova, na reunião de trabalho ou numa conversa importante. Só que tem um problema gigantesco aqui. A maioria das pessoas, e eu arrisco dizer que 99% dos estudantes, foca só nas 2 primeiras etapas. E olhe lá, hein? Você assiste a aula, faz aquele resumo lindo e colorido, marca o texto inteiro com marca-texto amarelo, fosforescente, acha que tá maravilhoso. Mas se eu te perguntar daqui uma semana o que você escreveu, ou o que você aprendeu, você vai fazer aquela cara de quem nunca viu a matéria na vida. Isso acontece porque você ignorou a etapa mais vital do processo, que é a recuperação. É igual ir pra academia, você chega lá, olha os aparelhos, tira uma selfie no espelho, posta no Instagram e vai embora, se sentindo o Schwarzenegger. Mas olhar o peso não cria músculo. Ver vídeo de estudo não é estudar, a recuperação é ativa. O ato de puxar a informação de dentro do seu cérebro para fora sem consultar nada. É isso que constrói a memória de longo prazo. Os neurocientistas chamam isso de test effect, ou efeito de teste. Estudos comprovam que quando você se força a lembrar de um conteúdo sem olhar a resposta, você ativa redes neurais que solidificam aquela informação como cimento fresco secando. É como se cada tentativa de lembrar fosse uma repetição no supino do seu cérebro. Mas ninguém fala disso, sabe por quê? Porque assistir o vídeo é passivo e gostoso. Fazer questões e testar a si mesmo é desconfortável. Dói. Dá medo de perceber que você não sabe tanto quanto achava que sabia. Mas é justamente esse desconforto, essa dorzinha mental, que sinaliza que você está aprendendo de verdade. Quer sair da ilusão e entrar na elite do aprendizado? Treina a recuperação. Desliga a cola. Esconda o caderno. Tente explicar para si mesmo. Errou? Show! O erro é a melhor parte de tudo isso. O seu cérebro vai marcar aquele erro com uma bandeira vermelha, dizendo: opa, preciso prestar atenção nisso aqui na próxima vez. Resumindo, estudar sem praticar a recuperação é igual a instalar um aplicativo e não criar conta. O app tá lá, ocupando espaço, mas não funciona. Agora que você tem a base teórica, vamos para a parte prática. Eu vou te passar agora 3 técnicas de ouro que eu utilizo para aprender qualquer coisa 10 vezes mais rápido. E se você tá curtindo esse conteúdo até aqui, já sabe, deixa o like, se inscreve, porque isso aqui ajuda demais a gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Vamos lá, primeira técnica, técnica de Feynman. O conceito aqui é: ensine o que você aprendeu. E Richard Feynman foi um físico genial, ganhador do Nobel, mas que tinha uma vibe de tiozão do churrasco, sabe? Ele deixou um dos métodos mais poderosos do mundo. A regra é simples. Tente explicar o conceito que você acabou de estudar como se estivesse falando com uma criança de 5 anos. Parece muito bobo, eu tô ligado, mas não é. Isso força o seu cérebro a simplificar e organizar a informação, e principalmente a identificar as lacunas. Se você começa a explicar e trava, ou começa a usar jargões complicados para esconder o que não sabe, é porque você ainda não entendeu de verdade. E isso é excelente, porque agora você sabe exatamente o que você precisa revisar. Você não precisa de plateia. Explica pro seu cachorro, pro espelho, fala com um travesseiro. O importante é verbalizar essa simplificação. A segunda técnica é chamada de dupla dinâmica. É a revisão espaçada mais uns testes práticos. Se você estuda hoje e revisa amanhã, parabéns. Você já está na frente de muita gente. Mas para acelerar de verdade, você precisa da ciência a seu favor. O efeito de espaçamento diz que revisar com intervalos de dias ativa melhor a consolidação da memória. Não adianta estudar 10 horas um dia e nunca mais ver o conteúdo. O cérebro precisa de tempo para absorver. Igual o músculo que precisa de descanso entre os treinos, sabe? Ninguém fica forte treinando o braço por 8 horas seguidas num único dia. Você precisa espaçar. Estuda um dia, revisa no outro. Ou estude uma semana e tira um dia de descanso absoluto do conteúdo. Deixa essa poeira baixar e depois só volta. Até Deus descansou no 7º dia. Por que você não acha que vai funcionar ficando 12 horas seguidas resolvendo questões sem parar? E claro, combina isso com o efeito de teste. Reler o livro 15 vezes não vale uma única tentativa de lembrar forçando a memória. Baixe o joguinho de memória, faça a palavra cruzada, sudoku. Mantenha o cérebro afiado. O lema é errar no treino para acertar no jogo. E a terceira técnica é o aprendizado ativo. Aqui é onde a maioria se engana feio. Ah, mas eu assisti 10 vídeos hoje, sou muito produtivo. Tá, mas o que você criou com isso? Aprendizado não é consumo, aprendizado é produção. O seu cérebro só aprende de verdade quando sai do modo Netflix e entra no modo mão na massa.
Anota, resuma, explica, desenha, faz um mapa mental, grava um áudio explicando para você mesmo, faça exercícios. A regra de ouro é, a cada hora de estudo, se você não produziu pelo menos uma coisa concreta, uma anotação, um resumo, uma explicação, então você jogou seu tempo fora. Simples e direto. Agora presta muita atenção. Se você chegou até aqui, não sai agora. Essa é talvez a parte mais importante de todo esse vídeo. O verdadeiro segredo que amarra tudo isso. Ritmo é melhor que intensidade. O erro número 1 de quem tenta aprender rápido é a inconsistência. É o estudante que faz a maratona da morte. Hoje eu vou estudar 8 horas, ler 2 livros e aprender mandarim. E no dia seguinte, o cérebro está em coma. Você passa o dia no sofá, vendo vídeo curto e se sentindo um lixo. O cérebro não aprende por surtos ocasionais de intensidade. Ele aprende por ritmo, repetição e consistência. Pensa em escovar os dentes. Você não deixa de escovar a semana toda para só no domingo escovar por 3 horas seguidas, achando que vai compensar. Isso só vai fazer sua gengiva sangrar, cara. Você escova todo dia, poucos minutos, mas com regularidade. O resultado vem da constância. Com o estudo é igualzinho. Aprender rápido é, paradoxalmente, ter a paciência de aprender um pouco todos os dias. 20 minutos de foco total, sem celular, vale mais que 4 horas de estudo distraído. A neurociência chama isso de potenciação de longo prazo. É um mecanismo biológico que fortalece as conexões entre os neurônios quando a informação é repetida. Quanto mais você ativa uma memória com frequência e espaçamento, mais forte ela fica. Então para de tentar ser um herói em um dia só. Troca o turbo pela constância. O ritmo vence a intensidade. Sempre. É melhor estudar 20 minutos por dia, durante 30 dias, do que fazer uma maratona de 10 horas de uma vez por mês e esquecer tudo na manhã seguinte. Para encerrar, leva isso com você. Você não precisa ser um gênio para aprender rápido. Você não precisa ter um QI de 200, nem acordar às 4 da manhã para tomar banho gelado enquanto recita a tabela periódica. Você só precisa de 3 coisas simples. Um ambiente blindado contra distrações, porque o seu cérebro não é multitarefa. Precisa das técnicas certas, focando na recuperação ativa e não só no consumo passivo. E acima de tudo, ritmo, cara. E a última dica que eu não falei antes, para de se comparar com os outros. Tem gente que aprende lendo, tem gente que aprende ouvindo, tem gente que parece que aprende por osmose. Mas muitas dessas vezes, quem parece que voa só começou antes que você, ou só tá mostrando o palco, e não os bastidores da dificuldade. Aprender rápido não é sobre saber tudo, é sobre não desistir de aprender. Então, vai no teu ritmo, testa, erra, aprende de novo, lê de novo. Se você quiser que eu mergulhe mais a fundo nesse tema, trazendo mais técnicas avançadas, estratégias da neurociência, reflexão sobre produtividade, comenta aqui embaixo, quero parte 2. Vai ser um prazer continuar com essa conversa contigo. Agora, fecha esse vídeo logo, desliga o celular, vai aprender o que você nunca aprendeu. Vai lá e aprende esse mundo, porque ele ainda é seu. Fui!